Karine, bom te ver. Boa noite para todas. Mais uma vez, a gente está aqui no Entre Amigas e hoje recebendo uma pessoa muito especial. Aliás, todas são especiais quando entram aqui, gente. Entrou aqui, é amiga, é especial. Hoje, pela primeira vez, nós temos a nossa convidada que vai nos falar, que é a Miriam Ribeiro, daqui do Rio de Janeiro, mas temos também uma visita muito especial da irmã Iraci Leite, poetisa, e que trouxe para nós de presente hoje a poesia do Dia das Mães que ela compôs. Então, irmã Iraci, somos todas agora ouvidos e coração para ouvir as suas palavras para nós. Muito obrigada desde já, viu? Muito obrigada. O prazer é todo meu. Estão me ouvindo? Com Sim, muito certeza. bem. Sim. Do meu livro Canções da Alma, eu vou declamar Ser Mãe. Deus, ao iniciar dos homens a história, os grandes feitos que envolvem o mundo, começou pela criança, em seu amor profundo, realçando na missão de mãe a sua glória. Assim, a criança Moisés, depois o líder, superou a maldade do impiedoso rei, e de Israel a força reacende, conquistando terras e ensinando a lei. Mas foi o nenê Jesus a coroa da glória, que tornou divina a missão de mãe, que nas entranhas conserva o fruto gerado para entregar ao mundo o ente tão amado. Ó gloriosa missão a de ser mãe, mãe da humanidade, parceira de Deus, neste ato tão divino de encher a terra e obedecer, submissa, os preceitos seus. Ser mãe é dar-se totalmente nesse gesto, multiplicar-se, desdobrando o ser, nesta missão sublime, neste amor materno, ser cúmplice da história, no milagre do viver. Parabéns, mães. Obrigada. Que lindo! Muito obrigada, irmã Iraci. Muito obrigada mesmo. Que linda poesia e que linda a sua visão de mãe, né? Que toca o nosso coração. Acho que todas que estão aqui hoje à noite, sim, hoje à noite todas aqui são mães. Então, presente para vocês, presente para nós. Grande abraço, irmã Iraci. Muito obrigada. Obrigada. Miriam, vamos falar do que faz sentido na nossa vida? Será que tudo que a gente faz, tudo que a gente consome da internet, tudo que a gente ouve, fala, será que faz bem para a gente? A Miriam vai trazer esse assunto para nós hoje, justamente buscando esse sentido. Eu sou fã, Miriam, de um livro do Viktor Frankl, já usei muito, Em Busca de Sentido. E aí, quando você me disse que ia falar sobre esse assunto, eu falei tudo a ver para mim e acho que para todas nós aqui. Nem sempre a nossa vida faz sentido. Nem sempre a gente para pensar assim, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Mas hoje eu acho que através das suas palavras, dessa reflexão que você vai trazer para a gente vai poder ter mais essa noção. Que Deus te abençoe, viu, querida? E que Ele te use para falar o nosso coração. Deixa eu dar só uma boa noite para a Madalena que entrou depois. E agora a gente vai ouvir você, Miriam. Ok, vocês estão me ouvindo bem?
Ok. Então, eu fico até olhando para vocês e pensando o que eu posso contribuir, né? Com tanta mulher fera aí me ouvindo, eu vou contribuir com o quê com Nancy? Vou contribuir com o quê com a irmã Iraci? Vou contribuir com o quê para a Ana Laura? Então, assim, vocês me convidaram, me aguentem, né? Porque não vou chover no molhado para um monte de mulher inteligente. Mas então, eu tenho falado sobre isso no consultório, tenho falado sobre isso em muitos lugares, sobre como ter uma vida intencional. Por quê? Porque, na verdade, nós fazemos muitas coisas sem, na verdade, se permitir a fazer perguntas. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu penso o que eu penso? E por que eu me comporto como eu me comporto? Nós não prestamos muita atenção no que nós pensamos. Nós vivemos no automático e a gente vai fazendo o que vem pela frente. E uma coisa interessante é a gente pensar com o que a gente gasta o nosso tempo. Porque o tempo ele é inexorável, ele não volta. E é tão interessante que o tempo ele tem uma conotação da palavra Cronos, né, que é o Cronos, o deus da mitologia, que devorava seus filhos, porque ele tinha feito isso com seu pai Urano, o Saturno, depois Urano, aquela mitologia, todo um pai comendo os filhos. E aí a ideia do Cronos que consome. E aí a Bíblia fala coisas muito interessantes sobre a questão do tempo e por que o tempo ele é importante para a ideia do sentido. Porque se eu não gasto a minha vida com sentido, eu estou perdendo tempo. Se eu não faço coisas com sentido, a minha vida é uma vida em que eu perco tempo. Então, eu preciso fazer perguntas sobre as coisas que eu faço para que eu não perca tempo. Então, a primeira coisa é entender que buscar uma vida com sentido é saber usar o meu tempo. Então, a ideia do tempo para o homem, para o ser humano, é muito interessante porque Deus é atemporal. E por que Deus é atemporal? A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas Deus criou o tempo para o homem, o tempo Cronos, porque o homem precisa de arrependimento. Se a gente não tiver como começar um novo dia, como começar um novo tempo, como começar uma nova época, nós não teríamos a oportunidade do arrependimento. Por isso, o tempo para a gente é importante. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, cada manhã, quando eu acordo, é a oportunidade que eu tenho de ter a misericórdia de Deus renovada na minha vida. Imagina se o tempo da humanidade não fosse fatiado por tempos, por épocas, por meses, por ano. Então, Deus criou o tempo para que nós pudéssemos ter a oportunidade de começar de novo. Deus não precisa começar de novo. Deus é imutável. Então, o tempo para Deus não existe. Agora, ele criou o tempo para o homem para que ele pudesse ter essa oportunidade de recomeçar, começar de novo. E começar com que bases? Fazendo perguntas sobre o que eu faço com a minha vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, o Viktor Frankl, né, ele falava que no campo de concentração as pessoas se matavam porque elas não sabiam o sentido da sua vida. E como é que a gente descobre o sentido da nossa vida? Se perguntando se aquilo que eu faço me agrega valor. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que perguntar. Por exemplo, a gente pode começar por alguns tópicos que eu separei aqui. Então, por exemplo, a gente pode começar falando de relacionamento, de amigos, de igreja, seja que relacionamento for. E eu preciso me perguntar, essas pessoas com as quais eu me relaciono agregam valor para a minha vida? Às vezes são perguntas que a gente não faz. Até porque a gente se relaciona com muitas pessoas embutidas naquele pensamento, tipo assim, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo por si mesmo. E a gente tem que separar algumas coisas. Amar é uma coisa, amar é mandamento. E eu vou cuidar dessa pessoa, eu vou prestar socorro para ela, e isso é um exercício de amor, até porque amar é o verbo. Amar é uma decisão racional e ela se permeia pela prática. Agora, gostar tem a ver com afinidade. Eu tenho que amar todas as pessoas, mas eu não gosto de todas. É tão interessante que Jesus tinha quantos discípulos? 12. Mas ele andava com 3. Pedro, Tiago e João. E a gente quer ser melhor do que Jesus, quer andar com todo mundo. E a gente tem que se perguntar, essas pessoas com quem eu me relaciono, elas agregam valor para a minha vida? Então, buscando uma vida com sentido, é começar a fazer perguntas sobre as coisas que eu faço. Então, começando sobre relacionamento, eu começo a me perguntar, essas pessoas com quem eu converso, com quem eu saio, com quem eu faço programas, agregam valor para mim? Quantas vezes você vai em reuniões e você conversa com as pessoas e sai de lá vazio, sai de lá completamente sem nada agregado,
Você sai de lá, às vezes até aborrecido, sai de lá angustiado, porque aquelas pessoas não agregaram nada para você. Mas você insiste com esses relacionamentos porque você nunca se perguntou se precisa manter esses relacionamentos. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer sobre buscando relacionamentos com sentido, buscando uma vida com sentido. Eu me relaciono com pessoas que agregam valor para a minha vida? Porque são perguntas que nós não fazemos. Então, às vezes, nós nos relacionamos na igreja, no âmbito comunitário, no trabalho, em todos os lugares, e a gente precisa fazer uma seleção, se reunir, se relacionar, se aproximar, ter afinidade, ter proximidade, vínculo com pessoas que, de fato, vão agregar valor na nossa vida. Porque se essas pessoas não agregam valor na nossa vida, o que a gente está fazendo com o tempo que Deus nos deu é perder tempo. São aqueles encontros que a gente faz que a gente perde tempo. Você já foi em encontro que você perdeu tempo? Eu já. Chega lá, as pessoas falam um monte de coisa, uma abobrinha, falam mal da vida dos outros, fazem fofoca, e você sai de lá tão angustiado, porque você não aprendeu nada com aquelas pessoas, você não acrescentou nada na sua vida com aquelas pessoas. E é tão bom quando a gente se encontra com pessoas que a gente sai de lá e agregou coisas. Você aprendeu coisas novas, você fez amizades com pessoas que realmente são sinceras, você cresceu espiritualmente, você cresceu moralmente, você cresceu intelectualmente. É bom conversar com pessoas inteligentes, que você faz troca com elas, elas te indicam um livro novo, te falam um filme que ela assistiu, elas não perdem tempo falando da vida dos outros. Então, são pessoas que nos agregam valor. E aí, quando a gente começa a falar sobre uma vida com sentido, é começar a fazer perguntas. Por que eu me relaciono com quem eu me relaciono? Por que eu tenho amizade com fulano, com ciclano e beltrano? E a gente, em nome do amor cristão, e o amor cristão ele é um amor que não tem nada a ver com afinidade, a gente começa a se impor e estar em lugares que não nos agregam nada, e a gente começa também a perder tempo, e isso é viver uma parte da vida sem sentido. Tá ok? Então, essas são perguntas que a gente tem que fazer. Por que eu me relaciono com quem eu me relaciono? Aí você vai pegar a sua listinha lá de pessoas que você conhece e você começa a perceber que tem pessoas que não valem nem um café e que não vale você perder tempo com essa pessoa, porque, na verdade, é uma perda de tempo. Você sai dali aborrecida, porque ela encontra com você e te pergunta, nossa, eu nunca tive tão magra, né? Nossa, como você envelheceu? Ou então, nossa, menina, soube isso e aquilo de você, e você sai dali chateado, porque não é a pessoa que agrega para a sua vida. E como é que a gente sabe que alguém está agregando alguma coisa na nossa vida? A gente sai de lá abastecido, nossa alma fica feliz, a gente fica contente, a gente tem uma relação afetiva nesse encontro, a gente sai de lá abastecido afetivamente. Então, a pergunta que a gente tem que fazer na busca de uma vida de sentido é: por que eu me relaciono com quem eu me relaciono? Se as pessoas com as quais eu me relaciono fazem sentido para a minha vida, e eu só sei se isso é fato se elas agregam valor para mim. A outra questão de relacionamento, de uma vida com sentido, é a questão do consumo com sentido. Será que o porquê que eu compro o que eu compro? Às vezes a gente entra num lugar e a gente compra coisas impulsivamente. É aquela história assim, pague 3 e leve 4. Mas você precisa de uma coisa só. E é a armadilha, né, da liquidação, né? Você chega lá naquela lojinha que antigamente era de R$1,99, que não existe mais nada de R$1,99, e você compra um monte de quinquilharia para sua casa que você não precisa, porque, na verdade, está lá a promoção. Compre 3 e pague 2, né? E você precisa de um, ou de repente você precisa de nenhum, mas você pensa assim, nossa, eu não posso perder essa promoção. E aí você começa a perguntar, faz sentido eu comprar isso aqui? E aí você compra aquela escumadeira que você não usa, porque na sua casa ninguém não come fritura. Mas você compra a escumadeira porque está em promoção. E aí você compra 3 escumadeiras que você não vai usar nunca, porque estava lá 3, leve 3 e pague 2. Então, consumir com sentido, senão estou perdendo tempo também em comprar coisas que não me agregam valor. E eu começo a perguntar, eu uso os sapatos que eu tenho? Eu uso as roupas que eu tenho? Essa roupa que eu estou comprando, faz sentido eu comprar? Eu estou comprando porque, sei lá, me bateu um negócio aqui, e a gente vai muito nessa questão. Hoje eu conversava com uma pessoa que ela falava que fazia muita coisa baseada na intuição. E eu falei para ela que intuição é desculpa para quem é desorganizado.
eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu vou fazendo. Eu vou fazendo porque eu sou intuitiva. Você conhece gente assim? Eu sou intuitiva. Aí a pessoa, esse negócio de intuitivo é um negócio meio sensitivo, porque a crente não rola muito não, né? Mas aí a pessoa fica assim, eu sou intuitiva. Aí na intuitiva você vai lá, compra coisa que não tinha que comprar, faz um monte de coisa que não tinha que fazer. E é o consumo intencional, o consumo com sentido. Senão eu perco tempo vagando por lojas. Os shoppings foram feitos de forma proposital. Eles são feitos com a luz, né? Que você não sabe se é dia, se é noite, você fica meio perdido lá dentro, o chão é devagar porque você não escorrega, então você tem que dar lentamente, e aí você vai comprando coisas, consumindo coisas que você, na verdade, não precisa, ou que você não faz sentido para você, porque, naturalmente, você não prestou atenção e não perguntou por que eu estou comprando o que eu estou comprando. Então, buscar uma vida com sentido é fazer perguntas. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Então, a gente começa a fazer uma relação com o nosso consumo. As coisas que tem na minha casa fazem sentido para mim, porque às vezes tem coisas que era da sua avó e que você, na verdade, nem usa, mas você guarda ali como uma coisa afetiva que nem serve mais, porque você tem uma crença que se mexer naquilo, de alguma forma, sua avó no túmulo vai se sentir chateada. E aí, às vezes, as pessoas guardam coisas, acumulam coisas, fazem consumo ou guardam coisas nos armários que ela não usa, que não faz sentido para ela nenhum, não faz sentido para a existência dela, não está presente na rotina dela. São roupas, sapatos, livros que as pessoas têm e as pessoas vão guardando, acumulando, e isso também é um consumo sem sentido, ou manter coisas sem sentido. É aquela roupa que você não usa nunca mais, mas você vai arrumar seu guarda-roupa, você aperta ela, eu sinto tanto quando eu pego essa roupa, né? Mas aí você, de repente, pode dar para alguém que vai fazer sentido na vida de outra pessoa, aquela roupa, porque para você ela não serve mais. Então, ter uma vida com sentido é fazer essas perguntas. A outra questão é o lazer com sentido. Eu sempre faço uma brincadeira que as pessoas colocam assim, fulano de tal foi em Noronha. Gente, não me chame para Noronha, eu detesto o mato. E aí, para alguma pessoa, faz algum sentido, né? Ir para Noronha, ver os bichos. Outro passeio também, para mim, faz sentido nenhum, é fazer trilha. Eu não sei aqui, alguém que gosta de fazer trilha? Detesto, gente. Você gosta de trilha, carregar a aguinha, levar né, repelente. Olha só, para mim isso já é um sofrimento. Tem que levar repelente, tem que levar água. Você não pode ir rápido, porque senão você vai cair. Que isso para mim não é passeio, isso para mim é sacrifício. Então, todo mundo está fazendo trilha. Vai aquele monte de gente, não, porque eu preciso fazer trilha, porque as senhoras da minha igreja vão fazer trilha. Você gosta de trilha? Isso faz sentido para você? Ou então vai todo mundo fazer uma viagem a Jerusalém. E aí você vai para Jerusalém, porque todo mundo vai para Jerusalém, porque todo crente tem que ir para Jerusalém. Mas será que para você, não posso chamar ela para ir pescar? Não pode, não. Aí o que acontece? A pessoa, de repente, ela ir para Jerusalém, para ela é a mesma coisa que, de repente, fazer um passeio em outro lugar. Ela vai porque chega lá, não entende nada, ela fica ouvindo aquilo, mas ela gosta de tirar foto, que ela foi no Muro das Lamentações. É tudo que ela vai lembrar da viagem a Jerusalém, que ela foi no Muro das Lamentações. Mas para ela que não faz sentido nenhum. Então, quando a gente começa a falar sobre o nosso lazer intencional, eu estou saindo de casa para me divertir ou estou saindo porque é um programa que criaram e eu vou lá para passar o meu dia? E esse negócio de passar o dia não volta. Essa ideia que a gente tem que ter do tempo, que ele é precioso. O tempo é muito precioso. Por isso que Eclesiastes fala tempo para todas as coisas. Tem que saber o que a gente faz com o nosso tempo. Então, fazer um lazer, sem pensar nesse lazer, se ele vai agregar para mim diversão. Não tem aquele lazer que você vai, que, na verdade, você chega lá só se aborrece. Aqueles acampamentos, né, improvisados de igreja que antigamente tinha, que a gente ia, a lona molhava mais dentro que fora, aquelas coisas que a gente fazia, né, que hoje em dia a gente não faz mais. Mas quando a gente se impõe a participar de ocasiões de lazer, que a gente não gosta, que não vai agregar para a gente alegria, satisfação, não vai agregar um dia agradável, e a gente fica ali, né, fazendo aquela cena, é perder tempo. Fazer cena, lógico, existem situações, né, aniversário do coleguinha do netinho, aí você vai porque a outra vovó vai no seu, você vai, faz, né, aquele momento social, você vai embora. Existem coisas que requerem educação. Eu estou falando em situações que você pode escolher. Você pode escolher e você se impõe
e você perde tempo da sua vida se impondo a programas que não agregam valor nem para você, nem valor de alegria, nem valor de satisfação, nem valor de crescimento. Isso é ter uma vida sem sentido. A outra coisa também é a questão do dinheiro. O dinheiro tem que ter objetivo, né? Dinheiro sem objetivo, ele pode ser mesquinharia. Por exemplo, você guarda dinheiro para quê? Tem que ter objetivo. Não, eu guardo dinheiro porque eu aprendi que tem que guardar dinheiro. Mas eu guardo dinheiro para quê? Eu conheci um senhor que ele guardava dinheiro, a família passava privação, quando ele morreu, a moeda tinha virado, o dinheiro já não valia mais nada e a família ficou sem dinheiro. Guardar o dinheiro tem que ter uma intenção. Como se para gastar a gente tem que ter uma intenção, guardar também tem que ter uma intenção. Então, usar o dinheiro com sentido. Eu estou guardando dinheiro porque eu quero guardar para a previdência privada. Eu estou guardando dinheiro porque eu quero dar uma viagem para o meu neto. Eu estou guardando dinheiro porque eu quero comprar um apartamento. Não, eu estou guardando dinheiro. Tem aquela reserva de emergência que você vai guardar, se você puder. Hoje em dia, guardar dinheiro está muito difícil, mas se você puder ter uma reserva de emergência, tudo bem. Mas tem pessoas que guardam de forma recorrente o dinheiro, mas sem pensar para que esse dinheiro. E quando você faz isso, você está sendo mesquinho, porque você idolatra a quantidade do dinheiro, mas ele não tem nenhum valor para você usar na sua vida. Como também para gastar, a gente tem que pensar, eu estou gastando esse dinheiro com que sentido? Isso vai redundar em que valor para mim, né? Então, quando a gente não tem uma relação com o dinheiro saudável, ele fica lá guardado e a gente não sabe para que vai fazer com aquilo. Então, dinheiro também eu tenho que ter uma relação intencional com ele. A gente já pode interromper e fazer pergunta, tá? Tá bom? Podem fazer pergunta. Então, na verdade, o que é ter uma vida, buscar uma vida com sentido? Muitas vezes nós fazemos coisas que é baseado em crenças familiares. E a gente não pergunta se aquilo faz sentido. Alguém disse, né? O bisavô falou, a avó falou, a mãe falou, e a gente vai repetindo. Tem uma historinha muito interessante que a menina fritava o bife numa frigideira pequenininha, porque ela via a mãe dela fazendo a mesma coisa. E aí o marido perguntou, por que você frita um bife grandão numa frigideira pequena? Minha mãe fazia assim. Então, ela nunca questionou por que era, porque a mãe fazia assim. Aí ele foi perguntar para a sogra, não, mas é porque a minha mãe também fazia assim. Ele falou, perguntar para a velha. Ela falou, não, é porque eu só tinha uma frigideira pequena. Ou seja, as pessoas vão repetindo sem perguntar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E muitas coisas a gente faz, nossos pais faziam, mas não faz nenhum sentido. Eles faziam por repetição. E a gente precisa parar de ter uma vida de repetição, porque a vida, ela não volta. Quando eu faço coisas sem pensar, quando eu me relaciono com pessoas que não me agregam nada, quando eu faço um lazer imposto e que não vai me trazer alegria, quando eu compro coisas que eu não vou usar, o que eu estou fazendo é jogando a minha vida no lixo, porque isso é perder tempo. E se a gente for considerar quanta coisa a gente faz que a gente perde tempo, quer ver uma coisa? A gente vai para o WhatsApp, né? Quem tem WhatsApp, aí tem uma mensagem, aí aparece outro, aí aparece outro, aí aparece outro. Aí daqui a pouco você percebe que você passou 40 minutos no celular e, na verdade, você não fez nada de objetivo. Você não parou para ler um livro. Eu estou tendo muita dificuldade, eu estou retornando as minhas leituras. Eu lia muito durante todos os anos, né? Eu tinha uma meta de ler bastante livros, né? Ler 2 dezenas de livros por ano. Eu agora consegui ler um livro de 400 páginas no mês, é um sofrimento, ler 10 páginas, né? Porque o celular. Por quê? Isso tem uma explicação neuropsicológica, tá, gente? Quando você lê, o seu cérebro ele faz mais sinapses do que quando você está usando o celular. O celular, ele deixa o celular e o computador, deixa o nosso cérebro preguiçoso. Então, a gente exerce menos, o cérebro se exercita menos. E aí, quando a gente fica muito tempo no celular, muito tempo no computador, e a gente vai para a leitura, o nosso cérebro está lento, ele tem dificuldade em voltar naquela velocidade que ele tinha antes, que você tinha quando você só lia. Nós somos da geração da leitura, né? Nós não somos da geração do computador, do celular. Eu já conversava com uma pessoa que ela dizia que se sente muito defasada em relação à filha, se sente burra. Eu falei, bem-vinda ao clube, né? Nós somos de outra geração. Todos nós aqui somos da geração antes da internet. Então, nós somos uma geração diferente. Né? Nós somos uma geração que era papel, a gente lia, a gente tinha que ir para a biblioteca pesquisar, pegar o livro, levar para casa.
Hoje o pessoal aperta o Google e descobre tudo. Mas isso faz com que ele tenha menos tempo para elaborar um pensamento crítico. Hoje nós temos pessoas com menos pensamento crítico, mais informação, muito mais informação que a gente, mas com menos pensamento crítico. Por quê? Porque a leitura te leva para esse lugar. Então, quando eu começo a passar muito tempo com o celular, muito tempo com o computador, eu estou perdendo tempo e meu cérebro também, ele começa a se lentificar. E isso pode fazer com que eu tenha depois uma velhice mais prejudicada, porque meu cérebro ele começa a mandar um aviso para o meu corpo que eu estou envelhecendo, porque meu cérebro fica mais lento. Cérebro lento é sinal de que ele está sendo menos o quê? Usado. Então, automaticamente, eu começo a fazer o quê? Começo a ficar lento, porque o cérebro está entendendo o seguinte, você não precisa tanto de mim, então eu vou andar em marcha lenta. Se eu leio, eu automaticamente boto meu cérebro para girar, porque quando eu estou lendo, eu estou fazendo um exercício sináptico de ler e interpretar, porque quando eu estou lendo, e a leitura é uma coisa muito interessante, e aí, o que acontece com a questão da leitura? Nós somos os animais mais inteligentes, né? Nós somos a coroa da criação, mas de forma evolucionista, o que nos torna humanos é a escrita. Porque o chimpanzé pode aprender tudo, mas quando ele morre, vai tudo com ele, porque ele não deixa legado. Então, o que nos torna humanos e inteligentes é a escrita e a linguagem. Né? E aí o que acontece? Quanto mais lemos, mais o nosso cérebro ele fica sofisticado. Um cérebro sofisticado é aquele cérebro que lê. E o que acontece? Se eu quero me tornar uma pessoa que tem tempo para elaborar, para ter pensamento crítico, para pensar sobre o que está acontecendo no mundo, eu preciso ler. E muitas vezes eu perco tempo, faço coisas sem sentido, não me pergunto por quê, passo um tempão na rede social, no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, vendo coisas, né, que não fazem muito sentido para a minha vida, e eu estou com isso perdendo tempo. Então, a minha colaboração com vocês hoje é a gente pensar sobre isso. O que ele está fazendo com o tempo da nossa vida? Porque ele não volta. Eu fico brincando que eu queria ter hoje 52, que é a minha idade, mas com o meu corpinho de 30. Mas não é possível, né? E queria ter a cabeça que eu tenho hoje com a idade de 30. Né? Eu queria ter 30 anos com a mentalidade que eu tenho. Aham. Precisa de movimento. O cérebro precisa... Alguém comentou alguma coisa que eu não consegui ler. Então, o que acontece? Nós precisamos colocar o cérebro para funcionar e fazer coisas sem sentido, deixa a gente mais lentificado, deixa a gente menos inteligente, deixa a gente mais cansado e deixa a gente muito mais atrasado no contexto cerebral. Então, tudo isso é para a gente conversar sobre isso. O que é ter uma vida com sentido? Uma vida com sentido se estabelece com perguntas. Por que eu faço o que eu faço? Então, agora eu deixo para vocês aí, vocês perguntarem o que quiserem. Eu espero que eu tenha sido bem clara. Claríssima. Ô, Miriam, quando você falou da frigideira, da fritura, eu me lembrei do pernil no Natal, que muitas mulheres cortam as pernas do pernil para colocar no forno. E a história era que a mãe fazia, a avó fazia, então, mas por que faziam? Porque o forno era pequeno, não cabia o peru lá dentro. E agora a gente tem um forno grande e pode colocar o peru inteiro. Então, pode muita coisa se repete dois. sem perguntar por quê. Né? Sim. E vai passando de geração em geração. O negócio é muito sério. Sim, sim. Adorei a historinha do pernil, não conhecia essa, não. Ô, Miriam, eu estava aqui pensando, eu estou vivendo uma fase diferente justamente, né, por conta aquilo que eu chamei de vonidade. Não tem a maternidade, então agora eu estou sendo avó. E aí eu comecei a pensar nessa questão do legado, e isso foi dando um nó na minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus, se a geração de hoje já é esta geração que está pensando menos, que está tendo menos criticidade, né, na hora de escolher as coisas, está sendo muito levado pelas telas e tudo mais, o que as minhas netas vão herdar? Será que o que de significativo a minha geração, né, eu representando essa minha geração, eu, meu marido e os outros avós, né, os tios,
podem passar para essa geração que ainda está chegando por aí? Uhum. Vou começar com essa. Me Uhum. fala, Então, eu tem acho que a gente tem alguma que forma de estimular a pensar? leitura. Então, acho que a gente estimular a leitura, tá? O que estimula a criança a ler? Ver pessoas na casa lendo. Uhum. Nós somos seres que agem por hábito de copiar os outros. Nós formamos hábitos a partir daquilo que nós vemos das pessoas. Então, Verdade. assim, eu sempre brinco com as pessoas que tem coisa mais absurda do que uma criança no restaurante, o pai, a mãe pergunta o que ela quer comer. Ela vai repetir que ela quer batata frita. Mas a mãe tem que apresentar para ela o brócolis, apresentar para ela a couve, apresentar para ela o nabo, né? Então, a mãe não apresenta isso e diz que a criança está comendo mal. É ela que está ensinando a criança a comer mal. Então, nós somos, o ser humano, ele é um ser que se baseia no estímulo. Ele está vendo você fazer, ele vai fazer também. Então, qual é o legado? A criança tem, agora, na minha geração não tinha, né? Gente, eu sou da geração que aprendeu a ler Olavo e Moema, então era muito feia as cartilhas, agora são tudo bonito, né? As crianças agora têm livrinho de banho. As crianças têm agora o livrinho que leva para a banheira, livrinho né, que pode molhar. Então, hoje, o acesso, né, à leitura está muito mais fácil para as crianças do que na nossa geração. É ensinar a ler, é brincar com a leitura, é convidar para ler, é sentar para ler antes de dormir e começar, no caso, você para os seus netos, as suas netas que vão chegar, exercitar isso com a sua filha para que ela faça com eles também. Nós estamos hoje vivendo uma geração de pessoas que são monitoradas por fake news. Então, as pessoas nem param para pensar no que está sendo colocado e vão repetindo. Até porque é muito engraçado que durante muito tempo tinha um mote, né? Onde é que você viu isso? Ah, eu vi na internet. Parecia que a internet era um oráculo profético, que tudo que falava lá era verdade. Então as pessoas iam falando isso, né? Ah, eu vi na internet. Na internet não quer dizer que seja verdade. Então, assim, a sugestão é que se mantenha em casa, né? Para os netos, o hábito da leitura. Eu acredito até que nós, como crentes, perdemos muito, né? Com esse negócio da Bíblia no celular, porque o fato de você ter a Bíblia, manusear a Bíblia, fazia com que os adolescentes, desde cedo, aprendessem palavras difíceis. Imagina uma criança com 7 anos falando concupiscência, né? Ela tinha um vocabulário erudito. Então, o que acontece? Você começava desde cedo aprendendo palavras diferentes. A Bíblia é um livro de erudição, né? O livro de Salmos tem um monte de palavras, né? O seu beneplácito, né? A sua benevolência. Então, você começa a aprender essas palavras. Eu lembro que estava na terceira série e eu falei com a professora uma palavra, benevolência. Ela falou, mira, que palavra é essa? Eu nunca vi criança falando isso, mas porque eu vi na Bíblia. Então, você começa a aprender uma série de coisas, né? Quando você lê a Bíblia, você expande seu vocabulário. E o cérebro, ele expande. É muito engraçado, tinha um neuropsicólogo chamado Alexander Luria, ele é o pai da neuropsicologia, e ele dizia que o nosso cérebro, ele vai se expandindo mesmo, gente, igual uma massa que vai se expandindo mesmo. Ele vai criando outros espaços, porque ele vai sendo estimulado para aprender. Então, se você pegar hoje em dia, né, a ressonância de um cérebro que não lê, que não estuda, e de outro que estuda, a fotografia é outra. E isso é maravilhoso, isso é coisa de Deus, que ele criou essa massa cinzenta para a gente explorar. Então, assim, nós estamos com uma questão de termos filhos, né, e adolescentes, adultos robotizados, porque não leem, não fazem uma leitura crítica. E a leitura, ela te exige que você comece a ler e você não entende aquela palavra, você vai no dicionário e depois você encontra a palavra em outro texto e você começa, nossa, uau, fez todo sentido. Quanta coisa eu já li que eu falei assim, não estou entendendo nada. E quando fui ler um segundo livro sobre aquilo, deu um insight, todo sentido. Você começa a entender, porque seu cérebro já fez esse start. Então, o nosso cérebro ele precisa se exercitar o tempo todo. Se perdeu na igreja o hábito da leitura, né? A gente perdeu na nossa casa. E, gente, isso é proposital. Isso é proposital. Isso é proposital para que tenhamos pessoas que sejam rebanho, para que elas abaixem a cabeça para tudo, para que elas não pensem. Então, e nós, como protestantes que somos, né, e que brigamos tanto para ter a Bíblia, porque a Bíblia é um livro, que a gente volte, né, esse lugar de o livro ter importância na nossa casa. Mas, Miriam, a gente tem que parar
e sentar com os filhos pequenos, e quando nós somos filhos, os netos, para você ler as histórias junto com eles, né? Isso, exatamente. Em voz alta, conversando, fazendo perguntas. Mas muitos pais não fazem isso, e especialmente pais crentes delegam, ou melhor, terceirizam para a igreja o ensino bíblico. Sim. Isso é terceirizar, a igreja não é terceirizada, a igreja é só um suplemento àquilo que aprendeu em casa. Mas muitos pais não fazem isso, infelizmente, né? Sim. Então... E, na verdade, Jesus já falou, né? Errais por não conhecer as Escrituras. Uma vez uma pessoa veio me abordar, fala para mim assim, não, mas eu estava falando num ambiente, num contexto, é até bom compartilhar isso com vocês, que eu fui atacada recentemente no Instagram por um cara que fizeram uma pergunta e eu falei que eu era feminista. Mas dentro de que aspecto? O feminismo ele é uma corrente enorme, né? Tem o feminismo que rasga sutiã, eu não sou dessas, obviamente. Mas eu falei que o feminismo é uma conquista, uma resposta ao machismo, porque as mulheres durante muito tempo ficaram subjugadas. E é uma resposta para esse lugar da mulher. E aí o cara vem me atacando no Instagram, dizendo que eu queria destruir a família. Eu falei, meu Deus, eu destruí a família. E aí ele falou que eu estava sendo marxista, que eu devia ser seguidora de Simone de Beauvoir. E eu falei para ele, não é nada disso. Se você não concorda com o que eu escrevo, você não precisa ver no Instagram. Vê o seu, nem olha o seu, nem te conheço, enfim. Por quê? Porque as pessoas não leem e não aprofundam. Eu trabalhei no hospital com mulheres gestantes, né? E lá tinha e foi uma experiência, para mim, muito desafiadora, porque o hospital, eu recebia mulheres que tinham sofrido abuso sexual e tinham engravidado do abuso sexual. E eu estava lá naquele hospital, eu fazia parte da comissão de aborto dessas mulheres que tinham engravidado, porque dentro da lei brasileira existe um período em que você pode abortar sem que você seja condenada, e você é chamado aborto legal. Vocês não têm noção da crise interna que se abriu dentro de mim. Eu ficar pensando, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu sou a pessoa pró-vida, obviamente, a vida foi Deus que deu. E aí eu comecei a ler um livro do Norman Geisler, que fala sobre ética cristã. E ele falava que a ética sempre vai caminhar pelo mal menor. E aquilo foi um alívio tão profundo para mim, porque eu estava diante de um dilema ético enorme, porque eu acolhi aquelas mulheres destroçadas, eu recebi mulheres que tinham sofrido histórias de violências horríveis, e eu não tinha a mínima condição de falar para elas assim, mas fique com seu filho, porque eram situações assim, mulheres que foram estupradas por estupro coletivo, estupro numa situação, numa festa universitária, que elas nem lembravam o que tinha acontecido, porque elas tinham tomado Boa Noite Cinderela. Está lá, eu, Miriam, de escola dominical, batista, né? Mensageira do Rei, com todas as minhas crenças na cabeça, e eu comecei a me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu faço? Por que eu faço? Faz sentido o que está acontecendo aqui? Por isso que eu estou desafiando vocês a se perguntarem, porque a gente está dando uma caixinha, a gente está dentro da igreja, a gente está numa película, a gente está dentro de uma bolha, e quando a gente se depara com o mundo real, as coisas são muito diferentes. E aí eu comecei a me perguntar o que eu estava fazendo ali, com aquelas mulheres sofridas, mulheres com histórias horríveis, né? Eu me lembro de uma jovem universitária que ela sofreu estupro coletivo numa festa universitária. Ela falou, eu não bebo. Um colega perguntou, você quer Guaraná? Eu falei, quero. E no dia seguinte eu acordei na casa de uma amiga, que eu não lembrava como eu tinha saído da festa, e eu fiquei com vergonha de perguntar para ela, porque eu imaginei a pior coisa possível, mas eu não lembrava de nada. E ela se arrumou para ir para casa, e ela falou que quando chegou em casa, ela viu que ela estava cheia de hematomas nas partes íntimas, e no corpo, nas pernas, e ela falou que chorou muito, porque ela imaginou que alguma coisa muito ruim tivesse acontecido. E ela falou que 1 mês depois a menstruação dela não veio, e ela estava grávida, e ela falou assim, eu estava grávida de uma situação que eu não lembrava, eu só tinha flash na minha cabeça de risadas e de pessoas me empurrando. E ela falou que eu liguei para minha amiga e perguntei, como foi que você me encontrou naquela noite? Porque ela tinha tanta vergonha de perguntar que ela não perguntou para mim o que tinha acontecido. E a amiga falou assim, encontrei você nua no terraço. E eu e a fulana subimos para cobrir você e levar você para nossa casa. E aí eu não me sentia minimamente em condições dignas de falar nada para aquela moça, a não ser oferecer a minha misericórdia. E aí uma vez eu fui questionada, né? Foi até no Despertar, como eu me sentia como crente, participando de um comitê dessa situação. Eu falei, eu me sinto
como Jesus, eu ofereço misericórdia, não estou lá para julgar essas mulheres. Então, quando a gente começa a perguntar o que a gente faz, por que a gente faz, por que a gente pensa do jeito que a gente pensa, a gente tem que pensar nesse mundo, nesse mundão aí, que fora da igreja tem situações horríveis, e que a gente vai se deparar com elas e a gente vai ser questionado. E aí uma pessoa me perguntou se a Bíblia não tinha nenhuma resposta sobre violência doméstica. Eu falei, tem. E aí que tem a questão de errar porque não conhece a escritura, né? A pessoa onde? Eu falei, 1 Pedro, capítulo 3, diz que se o homem não tratar sua mulher como o vaso mais frágil, que o homem tem que coabitar com ela, tendo ela como co-herdeira da graça. Porque se ele não coabitar com ela de forma respeitosa, que diz lá em 1 Pedro, né? Vós, maridos, coabitai com vossas mulheres com entendimento, sem a qual as vossas orações não serão atendidas. Eu falei, Deus não ouve oração de um homem que maltrata sua mulher. E o cara ficou chocado que ele falou que não sabia que estava isso na Bíblia. Porque a visão que as pessoas têm da Bíblia é de um livro machista que só fala mal da mulher. Eu falei, o mesmo apóstolo Paulo que fala que a mulher tem que subir seu marido, diz que o marido tem que amar a mulher a ponto de morrer por ela. E morrer por uma pessoa é muito mais difícil do que submeter. Então, um homem que ama plenamente uma mulher que é capaz de morrer por ela, essa mulher não tem nenhuma dificuldade de viver com ele de forma cordial. Na verdade, a submissão é um convite à cordialidade, mais do que isso. É só isso, não está convidando ninguém para ser subjugado. A ideia da submissão é um convite à cordialidade, né? Sejam cordiais, vivam de forma cordial, concordando. Então, quando a gente não para pensar de forma crítica o que a gente está lendo na Bíblia, de forma crítica o que a gente está lendo diante da gente, a gente termina não entendendo por que nossos jovens saem da igreja, não entendendo por que eles vão para a faculdade e não voltam mais, porque nós não temos o que dizer para eles. Então, na verdade, a vida com sentido passa a partir do momento que a gente começa a questionar, inclusive, o que a gente acredita, o que de fato a gente está pregando, o que de fato a gente está anunciando. Então, nós somos protestantes, conhecidos como o povo do livro, e muita coisa que a gente faz é não conhecer esse livro. Então, a gente precisa, né, fazer perguntas. Se as pessoas com as quais nós nos relacionamos são pessoas que vão agregar valor para a nossa vida, se ao sair daquele encontro a gente vai sair com o coração rejubilado, se aquele lazer que eu faço é uma perda de tempo, só fui lá porque não tinha o que fazer, ou se eu tratei esse tempo que Deus me deu para fazer um lazer que me abençoa, ou então eu fico em casa dormindo, vendo filme, mas que eu faça coisas que tragam um significado para mim, porque a vida é preciosa. E como Deus não precisa do tempo, ele é atemporal, mas ele nos deu tempo para a gente todo dia começar de novo e fazer desse tempo o melhor possível para a nossa vida. Amém. É isso. Você falou uma coisa e desde que você começou, você falou a questão da importância das perguntas, a importância das perguntas. E nas igrejas, o que a gente menos faz é perguntar. Sim. O que menos a gente é levado a pensar e a formar nas pessoas que a gente tem dentro das igrejas é deixar que elas perguntem aquilo que realmente está no coração delas, as dúvidas que elas realmente têm. Porque a gente acabou se enchendo de tantos rótulos e de tantas certezas, de tantas... como é que eu vou dizer? De tantos... Convicções, né? Algumas convicções, eu queria falar... Essas convicções, às vezes, elas são abaladas por pequenas perguntas. Mas o quão bom são essas perguntas abalarem essas convicções, porque aí elas deixam de ser as convicções dos outros para serem as nossas convicções. Uhum. E isso faz toda a diferença. Então, assim, quando a gente estiver discipulando alguém, quando a gente estiver falando de Jesus para alguém, estabeleça um diálogo mesmo e não só um monólogo. A gente tem muito discurso e pouco diálogo com aqueles que a gente está evangelizando. E como eu acho que a gente precisa aprender com quem a gente está ensinando, né? Porque a gente está ensinando uma coisa, mas aquela pessoa também tem o que nos ensinar. E a gente pode
aprender muito mais, a gente pode enriquecer muito mais o nosso relacionamento com ela e o relacionamento nosso e dela também com Deus, quando a gente abre para perguntar. O que eu acho lindo nos Salmos, o que eu acho lindo, inclusive até nos discípulos, nas perguntas de Marta, nas perguntas de Pedro, nas perguntas indiscretas de Tomé, de Filipe. E Jesus estava ali para quê? Para responder. Mas por que a gente parou de perguntar, né? Por quê? Ana Laura, eu estou aqui pensando, quando a Miriam está colocando que falou do legado, e você pensando assim, das suas netas, eu falei, Jesus, muito obrigada, porque eu sempre fui questionadora, mas Deus me privilegiou tendo uma família que me permitiu perguntar, sabe? Meus pais, minha mãe analfabeta, mas o meu pai, na sua sabedoria, me deixava questionar por que eu tenho que ser batista? Quem me garante que Bíblia é a palavra de Deus? Essas eram as perguntas que eu fazia na minha pré-adolescência. Quem me garante que essa palavra, que esse livro é a palavra de Deus? Tive um pastor na minha adolescência que me permitiu questionar. Eu fazia essas perguntas na igreja, porque eu gostava de culto de oração, eu desde pequena já na igreja, mas eu perguntava isso em público, aquelas igrejas pequenas, não sei quem teve o privilégio de ser de igreja de interior, mas naquela época eu fui privilegiada tendo um pastor que me permitia perguntar. E eu falava da mas por que isso? E aí ele falava, sabe? Ele me mandava pesquisar, vai ler esse aqui, vai olhar esse livro aqui, vai ler esse texto aqui. Então eu fui criada com essa abertura. E hoje eu faço isso com os meus netos. Quando eles me falam uma coisa, ao invés de eu dar uma afirmativa, igual você está colocando, um princípio já pronto, aí eu vou fazer pergunta, por que você está falando isso? Por que você pensa assim? O que você fala para ti? Como é que você vai falar? Então, eu acho que você está certa, Ana Laura. Eu acho que essa questão de se permitir perguntar, né? E você estava falando de Jesus respondia, mas Jesus respondia sempre com outra pergunta, né? Eu achava legal que sempre eles lançam outra questão. E aí, essa coisa de você ter que fazer perguntas e jogar uma pergunta e estar aberto para ouvir, vai fazendo com que a gente construa as nossas afirmativas, né? Então, eu acho assim que eu cresci, graças a Deus, com convicções, mas construídas por mim mesma. Então, às vezes, eu falo assim, gente, como é que... Eu não sei o que eu sei, eu não sei nem explicar o que eu sei, mas eu acho que eu construí afirmativas próprias. E aí elas me dão tanta certeza que quando alguém brinca comigo assim, nossa, mas você fala com tanta convicção, eu falei assim, mas essa convicção é minha, ela não foi... Eu não estou sendo repeteco, né, de algumas afirmativas, mas é um privilégio que eu tive e acho que nós precisamos estar, como é que fala, compartilhando isso e permitindo aos nossos filhos e aos nossos netos se perguntarem, sabe? Questionarem, não ter medo de questionar. Eu falo, não sei porque o pessoal tem medo de questionar a Bíblia. Se Bíblia é a palavra de Deus, você pode ter certeza que ela vai ter resposta. Então, eu falei, questione a Bíblia, questione a sua dúvida, sabe? Levantou uma dúvida? Tem dia que eu leio um texto que eu fico assim, sabe? Como é que é isso aqui? Que a gente, teologicamente, às vezes não sabemos, né, a resposta. Mas aí eu me permito ter essa dúvida, eu me permito questionar Deus, Senhor, me ajuda a entender isso aqui que eu não estou entendendo, bulufas desse texto, não está fazendo sentido para mim, mas eu creio que é a palavra de Deus, então eu vou saber que Deus vai me dar uma resposta naquilo ali. Amei, Miriam, essa palavra de você realmente fazer as coisas com sentido. Se pergunte por que está fazendo aquilo. Né? Vamos nos perguntar por que estou fazendo isso, por que tenho que fazer isso. Você não tem que fazer. Por que eu tenho que orar 3 vezes ao dia? Como é que você tem que fazer as coisas? Por que tem? Né? Qual é, né, Nancy? Por que eu estou fazendo esse peru desse jeito, ou esse leitão desse jeito? Por quê? E aí a gente vai encontrar respostas e vamos nos admirar com algumas respostas que a gente vai estar recebendo. Muito bom. Essa é a palavra de hoje. Vocês não acham também que a nossa liderança hoje em dia não permite você perguntar por quê? Porque eles também não sabem responder? Isso, ou tem aquela questão de autoridade. Eu falei, Deus me falou, e tem que me ouvir, e vocês fiquem quietos. E pronto. Questão, né, daquela imposição.
Então, você acaba inibindo as pessoas de fazerem perguntas. Isso começa desde criança. Se você corta as perguntas das crianças, quando chegar adolescente, não vai fazer mais, porque não tem espaço. Mas eu vejo assim, muito da nossa liderança eclesiástica, elas têm medo das perguntas porque eles não sabem responder. Então, dá um jeito de calar a boca de todo mundo, que é para não ser ameaçado. O medo de perder a autoridade, né, Nancy? Exato. A autoridade intelectual, que eu digo mesmo. O medo de afirmar que não sabe. Quando é tão comum... Porque pode dizer, né? Olha, não sei responder a sua pergunta. Com certeza. Sabe que isso aí eu não sei. Procurar uma resposta. Mas eles têm... Aí a autoestima vai lá embaixo, né? Eu acho que é interessante... desculpe, fala, Miriam. Sim, não, que eu acho que é interessante, que quando alguém me pergunta sobre o lugar de Jesus, né? Uma vez eu vi no DVD da Ana Paula Valadão, a única frase assim, que eu achei maravilhosa, que eu nunca vi um teólogo falando isso e ela falou de uma forma brilhante. Eu não gosto deles, não, porque eu acho eles meio malucos. Mas o DVD Quem é Jesus, ela falou assim, por que Jesus veio ao mundo? E as pessoas falam assim, Jesus veio ao mundo para morrer na cruz. Não, ela fala, Jesus veio ao mundo para nos ensinar a forma como viver. Adorei essa frase. E é isso mesmo, Jesus veio ao mundo para nos ensinar a forma como viver. Ela explicando para uma criança. E aí, quando a gente for parar para pensar sobre esse lugar da mulher, né? Nós estamos aqui entre mulheres, esse lugar da mulher de aprender. Existe texto mais revolucionário, mais feminista do que Jesus falando para Marta sair da cozinha e se juntar a Maria para aprender? Tipo, o lugar da mulher é para aprender. E aí, o que a igreja fez? Né? A igreja espiritualizou. Não, o lugar da mulher é aos pés de Jesus. Mas ela estava aos pés de Jesus estudando. Né? Ela estava aos pés de Jesus aprendendo. E aí falou assim, Marta, você está ocupada com isso aí, Marta, sai daí, Marta. A Maria escolheu aprender, escolheu a melhor parte. E aí a gente termina espiritualizando o texto. Né? Ela está ali aos pés de Jesus, porque está aos pés de Jesus. Vai fazer aos pés de Jesus o quê? Né? Ela está aprendendo. Então, esse lugar que a mulher tem que ter do aprendizado, né? E se perguntar por que a gente fica tão calada, e a Nancy falando sobre o silêncio, né? Que a gente não pode perguntar, é porque a gente tem uma liderança que tem medo mesmo de ser ameaçada pelas perguntas, né? Mas aí Jesus nos mostra uma cena em que a mulher sai da cozinha e ela vai para aprender com uma aula particular do mestre, né? Deve ser muito interessante isso. Essa semana passada, desculpa, Shirley, já vou te dar a palavra, só para ilustrar isso aqui. E Leia também. O Luiz Saião colocou, eu achei maravilhoso que ele escreveu, ele falou sobre o Russell Shedd. E o Shedd tinha uma humildade e um espírito tão ensinável. O cara era uma sumidade, gente. Ele fazia as meditações dele diária no Novo Testamento em grego. Sabe lá o que é isso? E aí, quando ele não sabia o que responder, ele simplesmente dizia, eu não sei. Então, um americano, né, é boliviano, mas é filho de americanos, ele era americano, né, de natureza familiar. E aí você vê que esse é um exemplo, porque a gente tem os americanos, e nós fomos evangelizados pelos americanos. E os americanos trouxeram realmente o evangelho, que eles conheciam, mas com a roupa deles. Literalmente, com a roupagem deles. E aí nós aprendemos. E depois, Miriam, para a gente desaprender alguma coisa que já foi ensinado para a gente, desaprender e reaprender é muito mais difícil. Por isso que educar adultos é tão mais difícil do que educar crianças. E por isso que a gente, às vezes, não consegue se desvencilhar dessas capas que foram colocadas sobre nós de que não pode perguntar, não pode questionar nada, não pode. Desculpa, gente, eu queria falar. Leia e Shirley, tirem para o ímpar aí, as duas falaram pode juntas. Pode falar, Leia. Não, eu só estava pensando quando a Miriam fala do feminismo, né? E depois ela também vai lá na frente e fala da Marta, né? Na minha casa eu era a Marta. Minha mãe fala que a minha irmã ficava lá falando poesia, não sei o quê, que eu ficava muito ocupada com as outras coisas. Mas foi só para exemplificar. Mas você falou que você é feminista, e aí me identifico um pouquinho.
e pergunto qual o problema de você ler Marx, ler Simone de Beauvoir, assim como ler O Sentido da Vida, assim como você ler um livro sobre respeito, e você ler a Bíblia e fazer sabe, você conseguir confrontar alguma coisa, porque a gente, na vida secular, assim como você com toda a sua experiência no hospital, né, fazer uma comissão, participar de uma comissão, eu fiquei pensando aqui, meu Deus, eu nunca participei exatamente disso, mas eu tenho certeza que eu fiz coisas que eu já questionei também, né? Aí eu vou falar a luz da Bíblia, mas será que foi a luz da Bíblia mesmo ou a luz de conceitos que já vinham arraigados de alguma forma, né? Então, eu me pergunto, qual o problema? E aí vocês vão me bater, mas eu vou perguntar, eu vou falar assim, qual o problema de eu ter um pensamento ideológico de esquerda e ser evangélica e acreditar em Deus, porque lá na Bíblia me fala que é para eu dividir, que é para eu ajudar, que é para eu... Então, quando eu falo da política em si, eu não estou falando do político, né? Eu acho que eu posso ter uma escolha de ideologia, né? E sempre me perguntando, e isso aí é uma coisa que eu não aprendi cedinho, nem foi na faculdade, foi no dia a dia. Sempre se perguntar o que está por trás daquilo que me passam, daquilo que me empurram, da mídia, das notícias, de ficar 2 anos com um cano da Petrobras jogando dinheiro fora, né? Assim, por que aquilo? Para enfiar na minha cabeça alguma coisa, né? Então, assim, realmente é importante fazer as perguntas tanto na Bíblia, né? tanto lá na igreja, como na vida secular também. Não adianta a gente seguir, eu sigo Marx, eu sigo a Simone, ou seja lá o que for, sem ler e sem se perguntar o que quer dizer de verdade aquilo ali. Eu acho que a gente está aí para aprender, né? Eu estou fazendo um curso também online para saber mais de Marx e Engels. Eu fico 3 horas na frente de cada professor na minha faculdade. Na época, era uma época de ditadura, então, realmente, eu não li Marx. Eu ouvi falar e depois, mais à frente, fiz algumas especializações, mas hoje eu quero falar, eu fico para eu me perguntar, para eu poder responder, porque é tão questionado, né? Na hora que você fala, eu sou de esquerda, então você é marxista, você... Ué, não sei, eu tenho que saber melhor sobre o pensamento dele. Será que o pensamento dele é errado? Né? Ou me levam a pensar que é errado? Né? Então, assim, é um questionamento que a gente tem que fazer. Eu acho que não existe também muito certo, muitas respostas. A gente só tem um livro que a gente pode dizer que é o nosso guia, né? Vamos dizer assim, né? Que você tem que ir lá confrontar com a Bíblia e ver se a gente está de acordo. Né? Eu lembro que conversei com um pastor... Eu fiquei muito tempo afastada da igreja, mas eu sempre tive vontade de voltar, mas eu fiquei aqui em Macaé, meio... né? E aí eu falei para ele assim, poxa, eu gosto tanto de tomar um vinhozinho, comer uma pizza e tal. Aí ele falou para mim assim, mas eu também gosto. E ele é um pastor batista, quase cai dura. Aí quando ele falou assim, não, depois eu junto assim, uma turminha, a gente toma um vinhozinho, toma uma pizza. Eu falei, Aí ficamos conversando e tal. Então, assim, ele me desconstruir um pouco a ideia, sabe? E é isso, sabe? Vocês falaram aí da questão da desconstrução, né? Que é muito difícil você desconstruir conceitos, né? E reaprender, né? Ana Laura falou da educação de adulto. É difícil, né? Vem aquelas coisas lá de trás. Não posso... beber sei lá, numa festa, alguma coisa, mas a Bíblia fala no vinho o tempo todo, do início ao fim, né? Jesus fez lá o milagre do vinho. Então, assim, não estou falando que eu sou uma beberrona, nada disso, tá? Eu estou falando que você tem o poder de dizer o porquê não. Por que não? Porque não pode, né? Pelo menos isso. O que eu acho interessante que você está falando aí, que eu queria contribuir, até sobre a questão do pensamento político, né? Uma coisa que eu guardo no meu coração é o seguinte: eu não tenho políticos de estimação, porque políticos eles são servidores que têm lá servir a pátria, servir ao povo, eles estão lá para cumprir o que eles se propuseram fazer, porque ninguém obriga eles a serem políticos. Então, eles se apresentam e recebem dinheiro eu não falei de política, né?
Não, eu concordo com você. E aí eu já li os dois lados da moeda, né? Então, por exemplo, eu sugiro que vocês vejam um filme maravilhoso que eu vi recentemente, A Sombra de Stalin. Stalin foi um fascínora de esquerda, 60 milhões de pessoas que ele mandou matar. Mas aqui no Brasil tinha fascínoras de direita. Eu fiz uma pesquisa, quando eu fiz uma pós-graduação em terapia de família pela PUC do Rio de Janeiro, e a minha pesquisa foi sobre os traumas familiares. O nome da pesquisa era Disso Não Se Pode Falar, efeitos psíquicos da história familiar dos desaparecidos do regime militar brasileiro. Então, eu entrevistei famílias desaparecidos, famílias de pessoas que aqui no Brasil a pessoa até hoje não sabe onde o corpo foi enterrado. É de crime da direita. O que eu estou querendo colocar aqui é que, na verdade, toda ideologia levada ao extremo não vale a vida de ninguém. Qualquer ideologia que se propõe a matar, ela deve ser rechaçada, seja de esquerda ou de direita. O grande problema é que aqui no Brasil se virou um problema na igreja que, se você fala que é de esquerda, você é do demônio, e se você fala que é da direita, você serve a Deus. Deus não é de direita nem de esquerda, porque política é coisa de homens. E a Bíblia diz que dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, a gente tem que aprender a separar os espaços. Eu estou achando vergonhoso a igreja evangélica se curvar ao governo. Vocês desculpem esse desabafo, estou achando isso uma vergonha a igreja evangélica fazendo propaganda para governo, seja qual for ele, porque a nossa aliança não é com as coisas aqui. A gente tem que pensar politicamente, a gente tem que escolher politicamente, tem que ter consciência de classe, saber quem nós somos na fila do pão. Exatamente. Mas a gente não pode fazer a igreja um espaço panfletário. Né? E, infelizmente, a igreja virou um espaço panfletário. Né? É só um desabafo, tá, gente? Que eu penso assim, que político não tem político de estimação, eles estão lá para nos servir, e que se não servirem, tem que sair, e a gente tem que entender que eles é que precisam da gente, não a gente que precisa deles, porque se a gente não estiver servindo direito, eles têm que sair. Então, a gente tem que ter uma visão crítica, e é muito feio, como evangélico, a gente servir com boi de boiada, ficar concordando com tudo, sem fazer reflexão. Então, assim, tanto a esquerda matou muita gente, Stalin matou mais gente do que Hitler, como a direita no Chile. O Chile tem 3 mil desaparecidos, a Argentina não tem uma família em Buenos Aires que não tem desaparecido. Tem um filme que, se alguém tiver estômago para ver, com Antônio Bandeiras, chamado Aconteceu na Argentina, e que mostra o que eles faziam no campo de concentração da Marinha, de estuprar mulheres coletivamente. Isso aconteceu na Argentina. E o que eles faziam? As crianças que nasciam dentro do ambiente de prisão, os soldados davam para a adoção para famílias que concordavam com o regime. E quando chegou na década de 90, muitos começaram a descobrir que os pais que eles achavam que eram pais deles, na verdade, eram amigos dos torturadores que mataram seus pais biológicos. Vocês têm noção do trauma que você amar uma pessoa que, na verdade, é responsável pela morte do seu pai e da sua mãe? Isso tudo provocado por uma ideologia de direita. Então, assim, tanto a ideologia de direita mata, a ideologia de esquerda mata, porque qualquer totalitarismo mata, porque todo homem que se acha como déspota quer agir como Deus, e só quem pode matar é Deus, né? E Deus não mata ninguém. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita inteligência nesse momento, esse ano onde a eleição no Brasil, a gente tem que ter muita inteligência para não se deixar levar por discursos ridículos que as pessoas estão fazendo, como se fosse muito simples. Você é de direita de Deus, você é de esquerda do diabo, você é de esquerda de Deus, você é de direita do diabo. A questão não passa por aí. Acho que tem que ter consciência política, né? Nós ainda temos um inimigo muito grande, que são as fake news, né? Que as pessoas, às vezes, nem leem e mandam, e vai mandando, e aquilo vira... Porque toda mentira contada muitas vezes, ela vira uma verdade. Né? Eu acho que a igreja tem as pessoas discutindo de sair... Sim. Desculpa, Miriam e Leia, as duas, eu acho que nesse momento, assim, o fazer sentido tem que ter para os dois lados. E não são só dois lados, a gente tem que lembrar isso também. Sim. Nós estamos num país que ele é múltiplo, a gente recebe múltiplas influências e, por conta disso, a gente às vezes fica sem até saber como acreditar.
porque tem fake news de um lado, tem fake news do outro. Sim, Tem sim. corrupção de um lado, tem corrupção do outro. Sim, não, sim. não existe inocentes nessa. E Não, tudo que está aí. verdade, Ana Está aí Laura, no palanque. Na verdade, eu nem queria discutir. O que eu só quero, Na verdade, eu eu queria dizer... falar que é importante a gente saber o que está por trás daquilo. Não mas é a questão do lugar da a direita pergunta, nem Leia. esquerda. Não, o que eu estou trazendo é justamente isso, é defendendo por vocês e por cada uma de nós o lugar de perguntar. Então, eu acho que a igreja tem que ser um espaço onde se discute, sim, mas aonde o que prevaleça sempre seja o amor fraternal. Paulo diz isso, não é isso? Ninguém vence o mal com o mal, ninguém combate, ninguém vai mudar a opinião política do outro, gente. Isso aí é ilusão, não é verdade? Então, deixa eu só abrir um pouquinho para a Shirley, que ela queria falar também, senão se a gente fechar aqui e não deixar a Shirley falar... Não, nem vou. Eu não sei se eu vou contribuir muito, porque eu tô com a minha garganta ruim. Tô com dor de garganta. Só foi andar sem máscara, já veio uma gripe. Ai, que nervoso. Meu Deus. Não, o que eu ia dizer é que a gente não pode mesmo deixar de perguntar, de fazer perguntas. Né? Hoje mesmo foi uma casualidade, nós conversando aqui, uma amiga minha me chamou, né, conversando, ela é venezuelana, e ela disse assim, Shirley, tem algo que é muito marcado na sua fala. Aí eu, o que é? Ela me disse, você sempre pergunta, por quê? Né? Você sempre está perguntando, por quê? Né? E eu acho que é isso, né? A gente não precisa ter medo, né, de perguntar. Acho que tem esse lugar, né? E às vezes nós somos mal interpretadas, né? Eu aqui no meu contexto, o Luciano, o meu esposo, várias vezes precisou assim aclarar algumas coisas, porque o fato de eu me posicionar e de eu ser muito de porquê, né? E ser essa alma livre que todas nós somos livres, né? Jesus nos libertou. Então, às vezes, né, eu já percebi assim, pelos homens, né? E deles entenderem assim que eu era uma feminista e que eu era até prejudicial, entendeu? Né? E um dia o meu esposo, ele falou, sabe? Ele disse, e eu mesma nunca tinha me visto dessa maneira, porque eu sempre fui mais posicionada, assim, mas ele disse assim, vocês pensam que a Shirley é feminista, né? Tem essa... E também não tem nenhum problema, né? Como a Miriam mesmo disse. Mas a Shirley, para os machistas, ela cumpre vários papéis também. Ela cuida da casa, ela tem a família, você está entendendo? Então, qual é a parte que você não está gostando, né? E está rotulando? Porque para um feminista, a Shirley é um prato cheio, para um machista. Ela é submissa, ela não trabalha, ela está em casa, mas isso não impede ela de ser posicionada e de falar e de perguntar. E eu acho que é mais ou menos esse é o caminho, né? E outro dia o professor da Maria Fernanda, ele tinha uma competição, a Miriam não sabe, mas eu tenho uma menina de 20 anos que é especial. E ela não podia ir nessa competição, né? Porque, bom, já sabem, ela luta e tal, mas para essa competição não podia. E aí o professor dela veio falar comigo, né? E disse assim, nossa, a Maria me pergunta muito, ela quer saber o porquê. Eu falei assim, diga a ela o porquê. Porque nós criamos a Maria para questionar. E não tem nenhum problema você dizer a verdade para ela. Ela não pode ir nessa competição porque ela não tem condições de competir com aqueles alunos. Ponto. E aí, a hora que ele falou para ela, acabou o problema. Né? Então, assim, nem sempre os porquês são negativos. Né? Na maioria das vezes, eles são positivos. E não tem nenhum problema de fazê-los, né? De questioná-los. Agora, essa palavra da Miriam, eu vou ter que fazer igual ela disse no começo, eu vou ter que escutar novamente para poder digeri-la melhor. Legal, obrigado, Shirley. Legal.
Como é que nós estamos, minhas queridas, para a gente ir encerrando? Porque se deixar esse papo, vai longe. Eu só queria assim, reiterar que assim, a minha fala é só colocar assim: eu acredito que a igreja é um lugar de discussão, uma Uhum, discussão política não partidária. Acho que assim, a igreja não sim. deve discutir partido, a igreja deve discutir política, não partido. E que Uhum, qualquer linha, de esquerda ou de direita, quando é levada ao extremo, faz bobagem, porque qualquer extremismo é perigoso. Então, na verdade, a gente tem que sempre optar. A Bíblia fala que, aliás, a visão do cristão deverá sempre ser o sermão do monte. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem injustiça. Acho que esse é o mote do cristão para pensar sobre comunidade, pensar sobre povo, pensar sobre política pública, é o sermão do monte. Agora, esquerda e direita extremista mata na Coreia do Norte a esquerda, uhum. matou no Brasil, no Chile, na Argentina a direita. A gente tem que ter a consciência de saber que qualquer extremismo é perigoso. E por isso que a gente não tem que endeusar ninguém, porque não existe salvador da pátria. Eu acho que esse é o entendimento que a gente tem, a inteligência que a gente tem que ter. Não existe salvador da pátria. Vai chegar aquela pessoa que vai nos salvar, porque isso a gente já experimentou que não funciona, né? E a Miriam, grande, nós eu não quero te somos um país. agradecer. Não, Desculpa, só a querida. última coisa, em base a isso que a Miriam está dizendo, né? Nós temos nossos prejuízos, né? Porque o Brasil não é um país, a grande massa não é politizada, né? Nós não estudamos, né, a massa sobre política, né? Então também tem essas questões, né? É uma classe muito exclusiva ali, né? Que teve essa oportunidade e pode falar com propriedade, igual a Miriam está falando, a Léa está falando, mas são poucos, né? Se eu for sentar para falar de política, eu não sei, eu não estudei sobre isso, eu não. Então, também tem esse prejuízo, né? Não é igual uma Argentina, que toda segunda-feira tem o direito de protestar, não é igual um Chile, né? Que está no sangue deles ali, né? A gente geralmente só toma partidos, né? A grande massa só toma partidos. É uma massa de manobra, né? Aí a gente faz E é triste. perguntas, né? A gente faz pergunta. É bom para o pobre? É bom para a educação? É bom para a saúde? Aham. Aí a gente faz pergunta, né? Acho que a gente tem que fazer essas perguntas. A política vai ser bom para o pobre? Vai ser bom para a educação? Vai ser bom para a saúde? Vai ser bom para a segurança pública? Aí não importa qual é o partido político, vai ser bom para essas frentes, né? Mas eu não quero transformar esse bate-papo da gente em papo político, não, gente. Como diz a minha filha, né? A minha filha ela é muito legal e a gente está estudando história com ela. As minhas filhas são maravilhosas. E aí, história hoje no Brasil é ensinada diferente. No dia, eu aprendi que dia 22 de abril é o dia que o Brasil foi descoberto. Vocês sabem como é que hoje ensinaram história no Brasil? Dia 22 de abril, eu digo que o Brasil foi invadido. Muda de perspectiva para caramba, não muda? Quando a gente pensa que é um nada, os portugueses encontraram, descobriram. Aí você tem outra perspectiva. Não, o Brasil, dia 22 de abril, é o dia que o Brasil foi invadido. Então, assim, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Vai desconstruindo outras. Mas eu adorei, tá, Laura? Eu não vou falar mais, adorei. E assim, a ideia é essa, gente. Vamos perguntar por que a gente faz o que a gente está fazendo, aí a vida vai ser uma vida com menos perda de tempo. Uhum. Eu só quero te agradecer. Para nós, para mim, foi muito gostoso ter vocês aqui, ouvir você, Miriam. Há muito tempo que eu corro atrás, gente, dessa palavra, viu? Chegar até nós aqui, graças a Deus. Rosângela foi que conseguiu, não foi, Rosângela? O acesso à Miriam e aí tudo aconteceu. Olha, eu não trabalho mais sozinha, gente. Antigamente eu falava que eu era uma equipe. Agora eu não sou mais equipe. Eu tenho algumas amigas aqui que estão, inclusive aqui algumas delas, né, que me ajudam a correr atrás, porque eu acho essa diversidade, viu, Miriam? Essa diversidade de pensamento, como a Leia trouxe, a Leia colocando, ela é funcionária pública, assistente social, ela vive isso, ela sente na pele essas coisas. Então, quando a gente fala nisso, né, Leia? Aqui, ó, tá aqui na pele, né? Tenta. Literalmente. Isso, esquenta o coração dela também. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas aqui que
como a Shirley falou assim, eu não posso discutir uma coisa que eu não tenho profundidade. E às vezes a gente está tão cheio de certezas em todas as áreas. Eu costumo dizer aqui que nós temos aqui na minha família, a gente chama alguns dos nossos queridos de tudólogos. Eles entendem de tudo, entendeu? E sem estudar tudologia. Eles sabem tudo, mas sem estudar. E ainda são autodidatas em tudologia. Então a gente às vezes quer se meter a falar coisas que a gente não sabe. E hoje, Miriam, você trouxe para a gente assim, dados tão importantes sobre essa questão do sentido, de como o nosso cérebro recebe as coisas e precisa fazer sentido para que esse cérebro mude. Jesus nunca passou por cima da inteligência de ninguém, né? Jesus sempre acolheu todos os diferentes, todas as perguntas, fazendo as pessoas pensarem. Ele nunca deu nada de bandeja assim para dizer, pensa desse jeito, não. Aquilo que ele teve que dizer desse jeito é porque aí você presta atenção, isso é um princípio sério. Mas o que ele também trouxe como questionamento é porque a gente pode fazer isso. Então eu te agradeço muito a irmã Iraci pela poesia linda no início do nosso encontro. Muito obrigada. A Aide, que ficou quietinha hoje. Tinha tanta mulher falando, né, Aide? Você está sem som. E Rosemira chegou depois. Muito prazer recebê-la aqui de novo. Rosemira, que Deus te abençoe. Rosângela, Nancy, Shirley, Leia e Miriam, querida. Muito obrigada de coração. Volte mais. Volte outras vezes. Vai ser muito bem-vinda. Você faz a gente pensar. Como a Shirley falou, acho que a gente vai ter que voltar. Essa gravação vai para o YouTube e aí a gente vai ter que voltar lá algumas vezes para a gente poder absorver tudo que você nos ensinou hoje e nos fez refletir, querida. Eu agradeço o carinho de vocês, no meio de mulheres tão inteligentes, né? Aí fico ali ouvindo a Nancy quietinha, fico até constrangida, porque ela é uma mestra, né? Tá lá Nancy me olhando, olha que problema, né? Vontade de ficar assim, né? Escondida, né? Olhando não, bebendo. Ah, meu Deus, que vergonha. Então, Rosângela, né? São pessoas admiráveis, você, Ana Laura, né? E outras queridas também tão admiráveis. Eu quero encerrar com vocês uma coisa que eu tenho aprendido muito sobre a graça de Deus, sabe? Uma vez, quando eu era isso é bem rapidinho, eu era bem mais jovem, eu comecei a pensar sobre como é que Deus ia receber algumas pessoas no céu, porque eu me achava muito crente, sabe? Eu achava que eu não abria nem o olho na hora da oração, então eu era mais crente que todo mundo, mensageiro do rei, que não ia no banheiro na hora do culto, enfim. E aí eu me lembro que depois, mais adulta, né, eu pensava assim, nossa, o céu vai ser um lugar muito especial, né? Aí eu pensei no governador, no Sérgio Cabral. Eu falei, se o Sérgio Cabral se converter e ele chegar no céu, depois de tudo aquilo que ele fez, eu vou ter que dividir o céu com o Sérgio Cabral? Olha que absurdo, gente, que pensamento é esse? E aí, lá pelas tantas, veio uma pergunta na minha cabeça. Miriam, você já pegou alguém, né, na rua para cuidar? Eu pensei, não, nunca peguei, não. Então, olha só, a Madre Teresa de Calcutá vai estar lá e você não. Porque ela fez coisas que você não fez. E aí eu comecei a entender, né, algumas coisas, né, depois de alguns acontecimentos da minha vida também, que não se trata da gente. Se trata de Deus. E aí a gente às vezes pensa, né, que a graça de Deus tem a ver com a gente. Nunca teve a ver com a gente. Nunca. Tem a ver com Ele. Nada do que acontece com a graça e o amor de Deus foi movido por causa da gente. Não há nada que eu faça, absolutamente nada, que vai mover uma sobrancelha de Deus. Não há nada que eu faça que vai fazer com que Ele me ame mais, e nem que Ele me ame menos. Então, quando a gente entende isso, né, a gente se sente mais confortável, porque a gente sabe que a gente não é especial, a gente é comum, e como pessoas comuns, nós teremos problemas comuns dessa terra, né? E aí eu partilho com vocês disso, que eu tenho aprendido a cada dia viver dividindo e recebendo misericórdia. Por isso que a gente tem que aprender o que o Salmo 23 diz, que quando a gente acorda de manhã, a bondade e a misericórdia de Deus já está de pé para nos seguir onde quer que a gente vá. Amém, amém. Muito obrigada mesmo, Miriam.
Meninas, vamos tirar a nossa última foto e vamos nos despedir. A irmã Iraci tem reunião da CBB agora. E tem gente aqui já cansada, graças a Deus que nós estamos terminando um dia com essa palavra. Miriam, eu ficaria te ouvindo mais 1 hora, viu? Mais 2 horas. Obrigada, querida, obrigada. Então ela volta, né? Ela volta, Pode, né, Leia? Para falar exatamente. mais uma. Isso aí. Fica o compromisso de voltar. Isso. Volta obrigada. mesmo, ô, Miriam, volta mesmo. Olha, você começou a falar da graça. Eu lembro que uma vez no nosso congresso Mulheres Cheias de Graça, lembra? Que você foi falar para a gente. E aí essa definição de graça é algo, viu, Nancy? Para a gente depois debater aí. Eu acho que é muito legal a gente entender realmente a graça de Deus e não ficar presa a picuinhas aí. Ótimo. E se achando, né, como a gente às vezes se acha. Muito obrigada, Miriam, por ter aceito. Eu espero que você faça parte do nosso grupo. Fica aqui. Tá bom, querida. Já estou, então. Pois é, fica aqui, porque o nosso grupo é tão bom, porque você vem quando pode, entendeu? A gente participa, igual está no SIC hoje. Iraci, querida, olha que privilégio. Você está falando da eu assim, gente, Iraci, diretora do SEC, lá, meu Deus. E está aqui junto com a gente é bom demais. Então, verdade. E a gente vai crescendo Rosângela. umas com as outras. Rosângela, e o próximo encontro vai ser no Panamá, né? Pois é, Vai mesmo. nos aguardem. Vai mesmo. Olha, tem Atibaia esperar. no caminho, tem o acampamento. Acampamento Entre Amigas de Atibaia, não é isso, Aide? E depois Não, o próximo. acampamento, se for o de lona, não. Não, você não conhece Palavra da Vida, Leia. Não tem nada de não lona conheço. lá, minha filha. É Não lindo. tem nada de lona. Mas Miriam. também podemos fazer um acampamento aqui no Caribe, né? Oh, my God! Tem um acampamento bem gostoso aqui na frente do mar. Tá ótimo, tá ótimo. Pé na areia. Miriam Iraci, sábado passado, dia 30, nós fizemos um encontro do Entre Amigas daqui do Rio, no CIEM. Foram 20 e poucas, né, Ana? 21. 21 participantes. Foi muito, praticamente passamos o dia. Foi muito Verdade. gostoso. Então, Verdade. a próxima que a gente tiver... Quando eu vi, eu falei, gente, essas mulheres, elas existem mesmo? Todas juntas, porque até então elas são virtuais, né? As amigas virtuais. Eu falei, não é que elas existem mesmo? Elas se encontraram? Foi. Com isso. Você tinha que ver... que agora é no Panamá. Você tinha que ver a Rosângela. Você tinha que ver a Rosângela dançando. Você tinha que ver a Rosângela dançando, minha filha. No sapatinho. Da África. A Leia também. Tem que ver, meu filho. A Meire. Foi muito bom. A Meire estava também. Eu fiquei, é a Meire, não é a Meire? É a Meire. É a Meire. Ela veio voando da África, viu? Gente, ela está aí? Ela está aqui. Ela foi para Curitiba. Ela me disse que tinha ido para Curitiba e volta daqui a um mês, mais ou menos, ela volta. Isso. E a Ana Laura, quando eu vou para os Estados Unidos, ela vem. Entendeu? A gente não se encontra. Eu estava lá, ela está aí. Pois é. O que Ana Laura. Fazer? Ana Laura, sim, você querida. imagine o centenário do SEC. O encontro das alunas de toda parte, hein, Nancy? Você não estava aqui porque você não foi cessista. Mas, olha... Não, mas vai ter o do CIEM, do IBER, vai ser dia 23 de junho. Dia 25 de junho. 100 anos do IBER. 100 anos do IBER. Porque o SEC veio primeiro, né? Foi, exatamente. Aí, veja só a alegria do grupo se encontrar. As recordações, as mais diversas. Imagina. As mais diversas. Recordar aquele tempo vivido e tudo diferente hoje, vale a pena. Vale a pena. É um privilégio, não é? É um privilégio. Dia 30 foi um privilégio, foi um presente de Deus para mim e acho que para todo mundo que teve. E foi o que a Miriam colocou no início, né? A gente foi porque a gente viu sentido em estar juntas, porque não tem nenhuma ligação. Não somos da mesma igreja, não temos o mesmo passado,
são mulheres completamente diferentes, mas que gostaram de ficar juntas. Olha que coisa boa. Isso é E uma interessante é que esse sentido de vida permanece até hoje. Amém. Elas estão no campo missionário, elas estão nas igrejas, muitas são esposas de pastor. Eu estou refletindo tudo isso aí em relação à esposa do pastor, e estão aí trabalhando, não é? Cada uma na sua área, na sua missão, e aquilo que foi sentido para a vida delas naquele começo continua sendo até hoje. A mesma coisa, acho que é o pensamento das iberistas, né? Todas sentindo que realmente aquela escolha foi a escolha divina para a vida delas, né? Nós estamos fazendo um levantamento das mais antigas, aquelas que foram alunas da escola de obreiros. Já vi isso no grupo. Tem uma com 90 e tantos anos que está viva e espero que ela esteja conosco. Já viu, né? Ai, que bênção. Olha só, gente, eu não posso deixar de contar uma piada sobre o Iber, posso? Pode. Mas é minha, pessoal. Eu tinha 8 anos, minha mãe me levou para conhecer o Iber. E aí eu tinha muito sonho que eu fosse uma iberista. Aí quando chegou lá, fui passar pelos quartos, as iberistas contando a história delas. Aí eu sou da Bahia, eu trabalho lavando o banheiro para pagar mensalidade. Aí fui no quarto da outra, eu sou do Acre, trabalho na biblioteca. Aí só contando histórias assim difíceis, né? Aí daqui a pouco passa a Elizabeth Watts, lindíssima, com uma roupa linda, uma sala maravilhosa. Aí minha mãe me levou para conhecer Elizabeth Watts. Aí eu fui lá, né? Aquela mulher lindíssima, elegantérrima e tal. Chegou domingo na igreja, minha mãe falou para o meu pastor, Miriam foi ao Iber. Aí o pastor perguntou para mim, eu tinha 8 anos, Miriam, você quer ser iberista? Eu falei, eu não, eu quero ser diretora do Iber. Ai, gostei dessa, Miriam. De fato, a sala da diretora vale a pena. É verdade. É uma visão belíssima daquele Campo Verde. Como é gostoso. Tira o grilo de qualquer um. Pois é. Não é? Relaxa. É bênção. Ali é bênção mesmo. A do SEC era diferente, era fechada. Ô, Miriam, você pensou muito alto. Eu fui secretária da Elizabeth, viu? Eu também. Eu fui, quando ela foi líder nacional das moças, eu era secretária dela na União Feminina. Tá vendo? Tá vendo? A nossa coisa em comum aí. Muito minha amiga, Elizabeth. Grande mulher de Deus. Demais. Aí eu fui a Israel, Miriam, com Elizabeth, viu? Pois é, eu queria ser igual a Elizabeth. Eu fui com a Elizabeth. Olha, eu ia falar agora. Olha, Rosângela e Leia ensinaram uma música de Elizabeth que não é muito legal. Pois é, menina, mas não é essa Elizabeth, é outra. Não é essa Elizabeth, não, viu? É aquela da Inglaterra. Não, essa é a Elizabeth outra. Eu sei. Ela me ensinou muita coisa. Olha, muito legal estar com vocês, muito bom. Eu queria ficar aqui mais tempo, mas vamos tirar nossa foto, porque aí depois, quem quiser bater papo, a gente vai continuar o papo. Quem quiser e tiver que sair, pode sair, né? Vamos lá? Olha a pose da Shirley parada na cozinha. Pode mastigar, Shirley, pode engolir. Estou comendo, pera. Vamos lá. Engole que a gente espera. Eu com esse cabelo aqui de cachorro Lesse, eu odeio. Vai. Tá lindo. Olha, saiu com a mão no cabelo, Shirley. Eu não gosto quando eu lavo o cabelo. Ai, gente, olha, mas o bom é estar com vocês. Foi um privilégio enorme. Muito grande estar com vocês. Ouvir essa piada foi ótima, Miriam. E eu tenho o trauma do Iber, porque eu não pude estudar lá. Mas sabe por quê? Porque as iberistas na minha época falavam assim para mim, olha, se você for estudar no Iber, uma coisa é certa, você não pode tomar banho e descer para assistir aula, porque não pode assistir aula com cabelo molhado. E
Eu amava lavar a cabeça, fazer assim, ó, ir para a aula, gente. Aí eu subi um pouquinho a ladeira, fui para o seminário. Que lá aqueles homens, tudo com o cabelo desgrenhado, eles nem olhavam se a gente estava de cabelo molhado ou não, e nem os professores. É verdade. Olha, foi bom demais, viu, gente? Miriam, Nancy, Iraci. Muito obrigada. Rosângela, Muito Aide, obrigada. Rosemira, Leia. Boa noite. Tchau, tchau. Irlei. Obrigada, Miriam. Muito obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.